Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute os ataques do Legislativo ao Sistema Único de Saúde. Participam desse debate Ricardo Fernandes de Menezes, médico sanitarista, mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e Marília Luvizon, médica sanitarista, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, representando também a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Segundo matéria da revista Carta Capital, nas eleições de 2014, as empresas Amil, Bradesco Saúde, Qualicorp e Unimed Saúde doaram juntas em torno de 52 milhões de reais para deputados e senadores, contribuindo para a candidatura de 131 parlamentares. Como esse tipo de financiamento privado e empresarial das campanhas pode influenciar a política que vem depois? A gente está vendo no Brasil questões com empreiteiras, questões com um conjunto grande de empresas, com escândalos de corrupção, etc. E a gente viu, inclusive, o presidente da Câmara vetando uma CPI dos planos de saúde, sendo que ele foi financiado também por empresas de saúde. Isso não quer dizer que haja uma relação de causa e efeito direta, mas, no mínimo, isso nos parece inadequado, né, do ponto de vista ético, enfim. Como que vocês veem também a pressão dessas empresas do ponto de vista de tornar parlamentares, representantes do povo, seus devedores quando estão com o mandato na mão? Ricardo. Então, desde 2008, pesquisas absolutamente idôneas, o IPEA e vários órgãos têm apontado que a população brasileira, não é só quem usa o SUS, a população brasileira, a maioria da população brasileira que usa convênio, SUS, tendo ou não planos, ela acha que o setor saúde é um problema para ela, que deve ser objeto de providências que tornem o sistema adequado, atenda melhor, mais qualificado. Agora, o que a gente tem hoje? É a partir daí que eu acho que a gente chega em propostas e aliados na população brasileira. Você tem 75% da população brasileira, um pouco menos, mas em torno disso, que usa o SUS. Estou falando da assistência, né? Não estou falando da área coletiva, que todo mundo se beneficia direto ou indiretamente das ações de vigilância, tal, que a Maria já falou. Tem 200 milhões, 150 milhões, né? Usam o SUS. Usam o SUS. Para assistência à saúde. Para ir no posto de saúde, geral. No hospital, Tem 50 milhões, um pouco mais, que usam os planos seguros. Bom, aí primeira questão que a gente tem que discutir, explicar didaticamente aos militantes sociais, aos sindicalistas do mercado formal. A gente tem que discutir a sério com os sindicalistas do mercado formal, com a CUT, todas as centrais sindicais, etc. Nós temos, para os 25% que usa os planos, um financiamento muito maior que o público. E mais, a União, só a União... Ou seja, tem mais dinheiro público nos planos de saúde proporcionalmente só a União, do que em 2013, se não me engano, é em torno de 18 bi de renúncia fiscal. Renúncia fiscal, o que é? A pessoa paga o plano... E abate no imposto de renda no fim do ano. E abate o imposto de renda sem limite. Educação tem limite. Saúde não tem limite. E a empresa fala com o trabalhador que está fazendo uma cortesia para ele, dando um plano de saúde, e depois abate também no imposto de renda. Ou seja, a sociedade brasileira que não tem plano, paga o plano de quem tem plano. Exatamente. Não é? Então, temos que enfrentar isso. Seu sistema é universal para todos. Quem quer ter plano, vai ter plano, mas não dá para subsidiar. Né? Exatamente. Subsídio estatal importante. 18 bi em 2013 é muito dinheiro. Muito dinheiro. E continua. E tem governantes até que se dizem com preocupação social, que é muito sensível a continuar com subsídios, desonerações no campo da saúde. Então, essa é uma questão. Agora, eu falei dos sindicatos. Os sindicatos potentes para conseguir questões, eles usam plano. Embora esses sindicatos, com direções combativas, saibam que o sistema público tem que ser estruturado, qualificado e ampliado no Brasil. Mas é uma contradição deles sindicalistas, sua postura política, ideológica, pessoal e as suas bases. Agora, a gente tem que discutir isso. Os sindicatos têm que parar de pensar em quem vota nele, tem que pensar no aposentado também, que é aquele trabalhador que elegeu ele e que
ou perde o emprego ou se aposenta, e vai depender do sistema público. Não, e de fazer esse enfrentamento com a sociedade brasileira, esse debate de que nós construímos um sistema para todos, que nós todos temos que defender para que ele seja bom. Como é que eu, no meio do caminho, falo, não, eu, trabalhador, quero ter um outro plano? Né? Eu, trabalhador da saúde, quero ter um plano privado. É muita incongruência, nós vamos ter que fazer isso. Ah, mas o SUS é ruim. Será que é? Aonde é? Como é que fica para ser melhor? Porque se a gente não tiver toda a sociedade defendendo que a gente quer um sistema público bom, né? E se esse sistema público for só para alguns, aqueles, inclusive, que têm baixíssima capacidade de debate e de reivindicação, ele vai ficar cada vez pior, subfinanciado, e aí a gente, então, vai fazer o caminho da exceção virou a regra. A gente, a hora que abre a exceção por uma questão de construção política na própria Constituição, que é livre a iniciativa privada, né? Essa iniciativa privada foi caminhando e ele vai vir a regra. Então, agora todos nós queremos a regra. Então, só os desempregados, os desvalidos e os coitados, então, fiquem dependendo. É pior que o INAMPES. Né? Porque o INAMPES tinha o antigo INAMPES, aquele onde a gente tinha uma lógica do trabalho. Né? Quem tem trabalho recolhe recursos e recebe benefícios. Nós, trabalhadores, recolhemos recursos para benefícios para nós. Nós desconstruímos essa lógica e construímos um olhar mais democrático, mais solidário, de um sistema universal onde todos contribuem com seus impostos, né? de inclusão, de cidadania. Então, essa é a aposta de cidadania que a gente tem que conversar com as nossas entidades, os nossos trabalhadores, porque não dá para acreditar que esse movimento, inclusive da própria PEC, vai ser vantajoso. Com certeza, esse custo vai ser repassado para os próprios trabalhadores, inclusive, né? E que vão sair, então, da disputa de ter um sistema público adequado. Nós vamos parar de brigar para ter escolas boas, para ter serviços de saúde bons, públicos, e nós vamos, então, recolher os parcos recursos que a gente recebe dos nossos salários e separar uma parte deles para pagar saúde privada, educação privada. Nós estamos desistindo, né, de construir uma aposta no público. Agora, isso que você está falando, Marília, é o seguinte, o governo, nos 3 níveis, né, porque o SUS é interfederativo, no nível municipal, estadual, federal, comunica mal, né? Muito. Porque não diz para a população e nem convoca a população a defender uma conquista, talvez a mais importante conquista social do Brasil. De inclusão. De inclusão com social certeza, do Brasil. com certeza. Primeira coisa. Sim. Então, comunica mal. De outro lado, os meios de comunicação fazem uma imagem do SUS que é uma imagem demonizada, porque o SUS é fila no corredor, gente deitada em maca pelo corredor, novelas, né, que mexe no cotidiano das pessoas. Você não tem plano de saúde agora. O que vai ser de você? Não é? Então, essa construção social, nós não estamos fazendo essa disputa também. Para quem está nos assistindo e que eventualmente não usa o SUS, porque quem usa o SUS sabe exatamente aonde o SUS funciona na sua cidade, no seu bairro, e aonde tem problemas, porque há problemas. Agora, é também verdade que muitos dos melhores hospitais, por exemplo, no Brasil, são do SUS. A cidade de São Paulo é um exemplo. Ou o Hospital das Clínicas, que é um hospital do SUS, não é o melhor hospital da cidade de São Paulo, comparado com qualquer outro privado, por exemplo. Então, veja, assim como você pode achar... Temos unidades básicas de saúde que funcionam muito bem, temos unidades de pronto atendimento que funcionam muito bem, temos muitas que não funcionam, assim como temos muitos serviços da saúde privada que também não funcionam. É isso que eu estava dizendo, quer dizer, você tem hospitais privados reconhecidamente de boa qualidade, mas você tem hospitais privados de péssima qualidade. Então, há problemas tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, e o SUS funciona para muita coisa. Se você tem remédio, vacina, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, transplante, um monte de outras coisas, SUS, você tem atenção básica SUS, você tem programa de saúde da família SUS. Ou seja, a quem interessa, né, a entrada do capital estrangeiro, a asfixia do financiamento, a obrigatoriedade de planos de saúde para todos os trabalhadores, midiática de que o SUS é uma produção droga. Social de um imaginário de que o SUS não funciona, o apoio financeiro de campanhas pelas empresas de saúde, aí eu volto um pouco à sua questão que você traz. Tudo isso interessa a quem? Interessa a elas. Interessa a esse mercado que, quando tudo isso não dá certo... Você já imaginou que mercado é esse, na hora que você obriga a todas as empresas a pagar um plano de saúde privado num país onde o sistema é público, gratuito, de direito? E aí também resolve, nós estamos asfixiados para poder financiar esse sistema, para dar tudo para todos,
estamos fazendo várias discussões, precisamos regionalizar, não dá para ser em cada município, precisamos construir redes, precisamos humanizar esse cuidado, produzir de verdade, né, ações cuidadoras, precisamos formar trabalhadores, precisamos ter médico na atenção básica, precisamos fazer inúmeras apostas que a gente está tentando construir com toda essa dificuldade de subfinanciamento, né, e, ao mesmo tempo, você fala, bom, então fica tranquilo, então, agora a gente vai fazer um outro sistema, por isso que eu digo, é uma afronta constitucional. Sim. É jogar a Constituição no lixo e é constituir um novo mercado, que não é tão novo, que está aí, né? Mas é abrir o espaço para esse mercado. E aí fortalecer esse sim, mercado. aí o dinheiro que vai ter que entrar aí dentro, você tem a certeza que vai ser dos trabalhadores, né? Que vai ser ampliar esse mercado que já tem problemas e que aí vai passar a ter mais ainda, porque o grande problema do SUS é que ele é inclusivo e que tem muita gente, né? E o fato de você ter muita gente para dar respostas é mais difícil de responder mesmo, né? A gente tem hoje um gasto de em torno de 4% do PIB público e 4% privado. Os sistemas universais de saúde, todos eles gastam mais de 8% do PIB. Então, todo mundo fala, o Brasil também gasta 8%, sim, só que 4% é para o privado, que pega 25% da população. Nós temos mais gasto privado em saúde do que gasto público, assemelhados aos Estados Unidos, que é um sistema completamente privatizado, privado, lógica individual, privada. Saúde não é problema da sociedade. Está doente, vai atrás, paga, faz dívida, faz o que você quiser, mas nós não temos nada a ver com isso. Na maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do planeta, a população mais pobre é indigente do ponto de vista da saúde. Não tem saúde. Você sabe, quem já viajou aos Estados Unidos, tem um amigo que já viajou, se não pagar um seguro de saúde, tiver qualquer intercorrência de saúde nos Estados Unidos, você não volta para o Brasil porque você vai preso, porque você não vai ter dinheiro para pagar o custo do que é fazer uma consulta ortopédica porque você fraturou o pé lá num parque temático qualquer. E essa discussão hoje do Obama, né, do Obamacare, que a gente fala que está tendo, é super criticado, olha, é uma tentativa de ampliar acesso para essa população que não tem condições de pagar, fazendo como? Subsidiando planos privados, não é tornando um sistema público universal para todos, é pelo mercado, ampliar acesso pelo mercado. Que é a lógica americana. Que é a lógica americana. E mesmo assim, eles ainda restringem, né? E aí tem pressão do próprio mercado, fala, oba, então se vai ter subsídio, eu topo. E por isso que a condição de saúde da população americana, com exceções daqueles muitíssimo ricos, é péssimo, embora o país mais rico do planeta. Na linha de raciocínio da pesquisa, a partir de 2008, depois dos mais médicos, que beneficiou mais de 50 milhões de pessoas, onde não tinha médico, não conseguia fixar. Inclusive São Paulo, mas no Brasil inteiro. São cidades que não tinham nenhum médico. Fizeram uma pesquisa no Brasil inteiro. Mais de 80% da população, a maioria, esmagadora maioria não beneficiária daquele programa, achou muito importante. Por quê? Aprova o programa. Aprova, 80% aprova, achou importante e tal. Por quê? Um reflexo de solidariedade social, né? O sujeito deve pensar assim, poxa, um programa que coloca médico onde não tem nenhum médico. Então é interessante. Bom, nessa linha, eu acho que a gente deve discutir didaticamente com as lideranças e com a população brasileira quais os problemas do SUS. Por exemplo, a gente já falou da sangria de recurso público para a iniciativa privada. Para os planos, eu já escrevi uns textos que eu falo que a União é praticamente um sócio dos planos, né? É muito dinheiro que vai. Isso é um problema, a gente tem que explicar o que significa isso. Agora, na linha das pesquisas, eu acho que tem campo, e é por isso que eu citei a pesquisa dos mais médicos, para você fazer o diagnóstico e propor uma alternativa de um sistema público bom, qualificado, de cima a baixo, né? E aí a gente tem que ser didático para transformar em linguagem acessível os problemas, que são problemas que vêm sido apontados muitas pessoas, a Maria já falou da regionalização, eu cito um que eu acho faz uma proposta concreta, que é o Gastão Wagner, professor da Unicamp, mas os problemas são a fragmentação do sistema. Você tem redes de entes federados. Não importa por que chegamos aqui. O fato hoje é que tem rede estadual, rede municipal, todo mundo faz o que quer. Tem mais, porque pode fazer o que quer. Você tem mais de 2.000 santas casas que o poder público tem baixíssima governabilidade sobre elas. E, no entanto, tem que ficar aportando recursos. Exatamente.
até as normas do sistema, essas entidades filantrópicas nunca adotaram e tal. A gente tem baixíssima governabilidade do poder público. Você tem mais de 400 OS, eu acho que esse número é subestimado. Então, 5.500 e tantos sistemas municipais, 27 sistemas estaduais. A fragmentação pela privatização, né, que agora é mais recente. As santas casas sem governabilidade do poder público. É uma Babel muito complicado, mas a gente tem solução, a gente tem que pensar a solução para isso. E tem uma outra fragmentação, de uma coisa que a gente sempre fez muito bem, que é na área de saúde pública. A gente, desde o final do século XIX, a gente recorta a doença, agravo, problema que tem que resolver e resolve muito bem. Depois do SUS, isso até foi ampliado porque novos problemas surgiram, houve investimento. Então, a AIDS foi um problema que a gente focou e resolveu. O programa mundialmente aceito como muito bom, muito eficaz, muito eficiente e tudo mais. Então, esse é outro elemento da fragmentação do sistema. A privatização é um problema, né? Não organiza sistema universal com mercado, não existe isso. Não existe isso mesmo. O saúde é direito De ou não fato, é, né? ou é direito ou não é. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta.